Vamos lá, começando o treinamento de seguro residencial, começando pelo site da Allianz. Você clica em nova cotação, você já clica ali em residência e ele já habilita para você colocar a opção de residência. A primeira informação que ele pede é o CPF do segurado. Então você pode colocar o CPF, vamos colocar um CPF padrão nosso. E novamente, se ele for um cliente de base, ou seja, já tiver cadastrado, ele já vai trazer os dados do seu cliente. Se você colocar um CPF de um cliente novo, ele vai trazer a informação em branco, pedindo para você coloque o CEP. E aí você começa a informar as características. Começa com apartamento, casa ou casa em condomínio, passa para casa ou apartamento de alvenaria e de madeira, utilização do imóvel, se ele é habitual, profissional, veraneio, desocupado ou aluguel por temporada. Qualquer dúvida você pode utilizar a lateral para ver em que situação ele se encaixa. Vocês veem que a gente vai fazer um exemplo de apartamento habitual. Se tem telhado de isopainel, sim ou não. Isopainel proteção para temperaturas mais baixas, geralmente não é utilizado no nosso Nordeste. Também, se tiver dúvida, vamos aqui do lado, tem a explicação. Escolhe o tipo de assistência, você pode fazer sem assistência, essencial, completo ou VIP. Cada um vai aumentando o número de atendimentos e de serviços, também você pode observar na lateral. E o valor garantido, aqui é o valor do imóvel propriamente dito. Então, você vai fazer uma venda de um seguro residencial, você já pergunta para o seu cliente quanto vale o imóvel e é aqui que você deve informar o valor dele. Seguindo, ele pergunta se você quer fazer o seguro para o prédio, para o conteúdo ou para o prédio e conteúdo. Geralmente a gente opta pelo prédio e conteúdo porque entendemos que em caso de incêndio, as duas partes estarão afetadas, tanto o prédio quanto o conteúdo. Ok? Não temos as duas opções. E se você gostaria ou não de personalizar as coberturas. Se você clicar em sim, o sistema permite que você escolha valores separados para cada cobertura e é esse exemplo que a gente vai avançar agora e fazer. Quando você avança, ele já mostra todas as coberturas que o sistema da Allianz permite. Então, vamos começar com danos elétricos. Ele já mostra aqui o valor do imóvel, né? Só confirmando, eu tenho aqui incêndio, raio, explosão. E eu tenho o primeiro que é danos elétricos. Então, aqueles casos de curto-circuito, incêndio, curto-circuito na casa por queda de energia. Então, você tem essa cobertura que pode lhe atender. Responsabilidade civil familiar. Se o segurado for responsabilizado civilmente por alguma situação, um exemplo, se cai um vaso da janela e atinge uma pessoa, ele pode ser responsabilizado e ele tem essa cobertura para poder fazer a indenização. Gastos com defesa já vem automático, é gastos com pagamento de advogados. Vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo. Então, importante essa cobertura, principalmente para aquela época do ano em que tem muita chuva forte aqui no Nordeste. Então, prejuízos causados também. Perda e pagamento de aluguel. Então, se você tiver uma casa, um apartamento que pegue fogo e você não possa voltar para sua casa, a seguradora faz o pagamento do aluguel até o valor contratado para que você possa alugar uma nova casa. Roubo ou furto qualificado de bens, o nome está dizendo, é roubo ou furto, quando alguém invade sua casa e rouba os pertences da sua casa. Mármore, vidros e granitos. Essa cobertura também compreende até box de banheiro, então se você tiver algo de vidro em casa, janela, mesas, etc., também pode usar essa cobertura. Impacto de veículos. Impacto de veículos a gente sugere mais para aquelas pessoas que moram em casa ou aquelas pessoas que têm proximidade com esquinas movimentadas. Se o veículo perder o controle e atingir um muro, por exemplo, ou o portão na garagem, tem cobertura. Desmoronamento. O nome já está dizendo, se o apartamento ou a casa vier a cair, tá? É uma opção que geralmente a gente não coloca porque é uma cobertura pequena. Então, vamos para a próxima. Despesas extraordinárias. Então, se você tiver alguma despesa extraordinária,
Exemplo, vou precisar contratar um lavador para lavar minha calçada depois do incêndio, uma despesa extraordinária. Então você pode colocar uma cobertura e utilizar para essas pequenas situações. Roubo ou furto qualificado de bens fora do local segurado. Muito utilizado para o pessoal que usa notebook, por exemplo. Se você pega um notebook, sai de casa e é assaltado, você pode ter a cobertura fora da sua casa também. Ruptura de tanques e tubulações, muito importante essa aqui. Se você tiver um vazamento na sua casa, se você tiver uma ruptura, como falou aqui, de um tanque, então essa cobertura pode utilizar para você pagar os prejuízos. Tumultos, greves e lockouts. Se seu apartamento ou sua casa sofrer algum dano decorrente de um arrastão, por exemplo, você pode utilizar essa cobertura. Alagamento, o nome está te falando, e cobertura para joias e obras de arte, que você também pode colocar aqui. Caso você tenha em casa e queira manter a cobertura para elas, você pode muito bem ter a cobertura. Peço para avançar, o sistema automaticamente já mostra uma mensagem aqui, se a cobertura estiver acima de algum valor permitido, então você vai e ajusta, coloca o valor limite máximo e vai avançando até que o sistema mostre para você. Então aqui ele já mostra os valores cobrados, ele também tem as opções de vários combos, personalizado, compacto, ampliado, exclusivo, que você pode muito bem ajustar de acordo com a necessidade do seu cliente. Então, vamos colocar aqui para calcular. Então, tem agora as opções calculadas. Eu posso escolher a forma de pagamento, débito, boleto ou cartão. Se eu quiser ajustar alguma cobertura do plano personalizado, eu posso alterar nesse momento também aqui. Qualquer cobertura eu posso ajustar. Não esquecer de conferir a impressão da sua cotação para poder enviar para o seu cliente. Vamos para a seguradora Yellon. Entrar aqui no site da Yellon, vamos fazer uma cotação de seguro residencial na Yellon. Entrando aqui no site, a gente já vai acessar direto na opção de cotação, ali em negócios, residência, nova cotação. Aqui eu já escolho a Yellon, agente, consultor, corretor, escola de venda, isso tudinho já vem praticamente padronizado, é só você escolher. E vamos direto para a tela de cotação. Clica no botão continuar e vamos montar nossa primeira cotação residencial. É um seguro da Yellon, então você clica aqui no nome da Yellon. A gente vai ali em Yellon Residência. Vamos clicar ali em Yellon Residência. Vamos lá, colocando agora as informações do nosso cliente. O primeiro campo é o campo CPF. Colocando o CPF, ele retorna os dados do cliente. Após colocar, a gente vai direto para a parte de local. Vamos lá, colocando a vigência, o CEP da casa. Ele já traz um endereço para vocês, só precisa complementar. E aquelas perguntinhas padrões, é o que? Uma casa, é um apartamento? É habitual, é veraneio ou é de home office? E a construção, se é de alvenaria, sim ou não. Algumas perguntas complementares, se ele é proprietário do imóvel, se é tombado pelo patrimônio histórico, se está desocupado ou em construção, se tem madeira nas paredes, qual é o valor do imóvel, se eu quero cobertura de prédio e conteúdo, a gente já falou sobre isso. Então eu coloco, por exemplo, prédio e conteúdo, e aqui eu posso definir qual é o percentual para cada um, vou colocar 50-50. E agora vamos para as coberturas: responsabilidade civil familiar, danos elétricos, ruptura de tubulação, despesas com mudança. Então, se você tiver que sair da sua casa para outra, você pode usar essa cobertura para pagar a mudança. Equipamentos eletrônicos, já falamos também.
Perda ou pagamento de aluguel, também já falamos no primeiro vídeo. Quebra de vidros. Recomposição de documentos. Então, se você tiver no incêndio perdido sua documentação, você pode tirar, e as custas de cartório, de emissão de certidão, etc., essa cobertura pode ser utilizada. Roubo, furto, isso a gente já falou. E algumas características do imóvel, se eu tenho alarme monitorado, se eu tenho algum desconto que eu posso solicitar ao minha gerente, e a comissão desejada para ser trabalhado. Se o cliente for um cliente de seguro alto, também pode ter direito a um desconto extra. Pede para calcular e ele vai retornar o valor do seu seguro residência. Tá? Vamos atualizar aqui esse campo. Vamos lá, calculando, vamos ver o valor do seguro. Ele já mostra 3 opções. Cada opção tem a sua cobertura específica, sem assistência básica ou uma assistência intermediária. Então você pode escolher a opção que melhor se adequa ao seu cliente, gera a impressão, manda e pode partir para fechar negócio. Vamos para a próxima. Vamos falar agora da Tokio Marine. Vamos fazer uma cotação de seguro residencial na Tokio Marine. Vamos lá, quando a gente entra na Tokio Marine, a gente vai lá na parte de produtos, residencial, novo cálculo. E aí pergunta qual é a data da vigência, o CPF do seu cliente. Se ele puxar o nome, você já deixa. Se ele não puxar o nome, você pode colocar. E-mail e celular também. Tipo do seguro, se é um seguro novo ou uma renovação. Novamente, a divisão de cobertura para prédio e conteúdo. Se é um apartamento, se é habitual, se é de alvenaria. Coloca o CEP. Preenche as informações e avança para preencher as coberturas. Percebam que as cotações são muito parecidas, os sistemas são muito parecidos. Chegamos nas coberturas, novamente, a principal é incêndio, raio, explosão. E aí começa, danos elétricos, novamente, se houver queda de energia, curto-circuito, danos elétricos. Roubo, subtração com arrombamento, novamente, entrou na sua casa, você pode usar o seguro. Responsabilidade civil familiar, imagine que você causa um dano a alguém, você pode ser processado e pode usar essa cobertura. Ruptura de tanques e tubulações, vazou um cano e você teve prejuízo, molhou um elevador da sua casa, por exemplo. Despesa com aluguel, já falamos. Quebra de vidro, já falamos. Vendaval, já falamos. Impacto de veículo, recomposição de documentos, joias, obra de artes e bens. Aqui ele divide entre joias e obras de arte. No residencial da Tóquio, você tem a opção de também ter a cobertura de morte acidental, alagamento, despesas com contenção e salvamento, ou seja, se a sua casa estiver ao lado de um morro, por exemplo, e esse morro estiver caindo barranco, você pode também usar o seguro para pagar despesas com contenção. Preenchemos as coberturas, vamos ver qual é o valor que ele vai dar. Ele já mostra 3 opções, básico, especial e VIP, cada um com a sua cobertura, que geralmente a diferença é de assistência 24 horas. Você pode clicar aqui e confirmar a comissão, recalcular a sua comissão. E depois de recalculado, você pode clicar em cotação, você gera o seu PDF e manda para seu cliente. É isso? Vamos lá, 3 empresas, 3 seguradoras com seguros residenciais fáceis e práticas de se fazer.